bem-vindo ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Inspirado por Levreiro, 13 vozes orbitam uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Literatura, sonho e espelhos. O episódio de hoje começa agora. Hoje a gente tem aqui uns trechos do que parece ser o capítulo 9, chamado Uma Influencer. O texto já nos coloca direto lá em Balneário Camboriú, sabe? Aqueles prédios gigantescos, e aí apresenta a estrela e tem aquela epígrafe do Mário Levreiro que já dá um tom, né? Sim, de novo são 6 da manhã, mas pelo menos não entrei na internet. Eu me pergunto o que fiquei fazendo todas essas horas. Meio que preparo o terreno. Então, a ideia é explorar essa personagem, a estrela, uma influencer digital nesse cenário bem particular de Balneário, a relação dela com o livro, o tal Atlas Luminoso, e, claro, a vida online dela. Começa com essa imagem forte dos prédios quase espaciais, e aí ela entra em cena. E essa conexão inicial é muito boa. Balneário Camboriú, com essa arquitetura toda, imponente, quase um personagem por si só. O texto até fala do efeito predador dos prédios, meio que se camuflando no céu, resultado da especulação imobiliária, né? Exato. E aí, no meio disso tudo, tá a estrela, bailarina, booktalker, com 1 milhão de seguidores, as estrelinhas das entrelinhas. Ela vive dessa exposição constante, né? Totalmente. E o texto já adianta uma coisa dela, o TDAH, que parece complicar um pouco a relação dela com a leitura. Começa muitos livros, mas termina poucos. Essa dificuldade com a leitura contrasta demais com a intensidade da vida online dela, né? A rotina é tipo uma performance o tempo todo. Sim. Acorda, já tem foto na banheira, taça de vinho e o livro Atlas Luminoso que acabou de chegar. Claro, com as hashtags. Hashtag Livros da Estrela, hashtag MinhaBC. Sempre as hashtags. Pois é, posts patrocinados, stories, falando do livro, mesmo tendo lido quase nada, né? É uma documentação sem parar. Cílios, comida, look da academia, no elevador, correndo na praia. Ela parece que vive pela câmera do celular. Exatamente, a vida dela é o conteúdo que ela produz. E essa curadoria da própria imagem, é interessante ver como se reflete nos lugares que ela frequenta, né? Sim, os locais. O restaurante Dudu, a cafeteria Montbello To Go, a loja Gran Cru, são marcadores de um certo estilo de vida ali em BC, sabe? Com certeza. O texto até menciona o alargamento da praia, a sombra dos prédios, como se a própria cidade também estivesse nessa performance constante, mudando o tempo todo, assim como ela. Mas olha, o ponto que mais me pegou foi o sonho. Ah, o sonho, sim, é muito vívido, né? Um escritor lá digitando freneticamente e aquela reinterpretação do mito de Atlas. Isso. Na versão dela, o Atlas fica feliz segurando o céu e é o Hércules quem pega o peso virando esse Atlas luminoso que só dá para ver de costas. É uma imagem forte, né? Fortíssima e irônica, se a gente pensar na vida dela. Uma pessoa que vive da imagem frontal, da persona que ela constrói para a câmera, sonha justo com um mito sobre perspectiva, sobre aquilo que é importante, mas não é visto de frente. As costas iluminadas. Boa conexão. Isso parece conversar muito com a relação fragmentada que ela tem com o próprio livro, o Atlas Luminoso. Ela carrega ele para todo lado, mas vive esquecendo, né? Vive. Deixa no restaurante, na cafeteria, no banco da praia. A conexão real com o objeto livro parece ser muito frágil, quase acidental, sabe? E o mais maluco é o que acontece depois que ela esquece o livro na praia pela última vez. Ela não volta para pegar. Não volta. Ao invés disso, ela grava uma resenha para os milhões de seguidores, baseada só no sonho que ela teve sobre o Atlas. E, claro, o vídeo bomba. Aí é que a coisa fica interessante mesmo. Essa resenha sonho explode milhões de views. E os comentários são um retrato perfeito da internet, né? Total. Tem o elogio rasgado da Ati Instapam, melhor resenha. A sinceridade meio duvidosa do Ati Sincerão, mas também tem gente questionando, como o Ati Lucas Gabi Soares, leu mesmo, e o Ati Henry Black. Apaga isso. E as viagens, né? O Ati Mussum do Amor falando de GPS cósmico. É, o microcosmo completo ali. É impressionante como uma interpretação tão pessoal e, vamos dizer, descolada da leitura em si, gera tanto barulho, tanto engajamento. O que isso diz sobre, sei lá, a nossa cultura digital hoje? Exato. Acho que a estrela funciona como esse espelho.
né? A influência, a performance da identidade, o TDAH afetando como ela consome informação, o próprio consumo de coisas, de lugares, e a ironia dessa resenha sonho que viraliza. Isso talvez escancareie uma coisa da nossa época, né? O que, por exemplo? Que talvez a narrativa sobre a experiência ou a interpretação criativa, mesmo que baseada num sonho, possa gerar mais validação, mais tração social do que a experiência em si, a leitura atenta, no caso dela. A linha entre o que é autêntico e o que é performance fica muito, muito tênue. Faz a gente pensar em como lidamos com informação, com histórias hoje em dia. Essa avalanche de conteúdo, a pressão por engajamento, a dificuldade de concentração que a própria estrela demonstra. Talvez muita gente se identifique com essa sensação de viver meio na superfície das coisas, mesmo buscando algum significado, como ela parece fazer com o sonho, né? Sim, essa tensão é muito contemporânea. A história dela captura isso bem. E fica aí uma reflexão pra gente, provocada por essa personagem e pelo contexto dela. Vendo a reação massiva à resenha sonho, qual é o peso que a gente realmente dá para a leitura versus a interpretação ou simplesmente o impacto na era digital? Boa pergunta. Ou então, pensando mais alto, será que a própria Balneário Camboriú, com aqueles arranha-céus espelhados refletindo o céu, mas ao mesmo tempo projetando sombras enormes, será que a cidade não é a metáfora perfeita para essa identidade meio fragmentada, meio performática da estrela? Fica aí para pensar.